Bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o amor, hoje nós intencionamos falar sobre o amor estorge, tá? Que por tradução seria o amor afeição, tá? Especificamente, biblicamente falando, melhor dizendo, seria aquele amor dos pais em relação aos filhos ou dos filhos em relação aos pais. É um tipo de amor que se encontra muito na Bíblia, principalmente no livro de Romanos, onde Paulo faz várias comparações do amor que ele tem por determinadas pessoas, ou que uma pessoa deveria ter pela outra, se assemelhando ao amor de um pai em relação a um filho. Qual a diferença, basicamente, desse tipo de amor para os anteriores, né? Enquanto os outros amores, eles eram muito dependentes da relação, da reciprocidade que existe entre as pessoas, o amor estorge, ele é a transição entre esse tipo de amor que depende muito do relacionamento, da forma de tratamento entre as pessoas, e começa a caminhar para um amor que a gente chamaria de amor espiritual, que ele é aquele amor que independe da relação do outro, é aquele amor que está dentro de você e que não depende tanto da tua relação com o outro, né? do que o outro vai fazer, ou como o outro vai se comportar. O amor estorge, ele está nesse meio do caminho, ele transita tanto ainda com esses amores que a gente chamaria de carnais, que são esses amores que dependem de retribuição, e já começa também a transitar nesses amores espirituais, onde você dar, ele é melhor do que receber, né? Ele é um tipo de amor, como eu falei, que transita nesses dois lados, né? E tentando trazer para vocês assim um pouquinho mais de coisas práticas e muito pouco teóricas em relação a esse assunto, eu queria dividir esse vídeo em dois tipos de palavras, vamos dizer assim, que no português facilitaria vocês entenderem. Um, que eu vou chamar propriamente dito de afeição mesmo, né? Que seria esse amor mais retributivo, esse amor mais carnal, e vou falar sobre a aliança, que tem mais a ver com o amor, esse amor espiritual, esse sentimento que você tem em relação ao seu filho ou à sua esposa, que você não precisa de um contrato, você não precisa de ninguém te dizer que você precisa ter, porque você simplesmente tem, né? Aquele vínculo que você tem com aquela pessoa que independe de qualquer coisa, né? Então, vamos começar falando sobre a afeição. A afeição, ela é algo que você não tem como medir. Você não tem como, por exemplo, de perceber quando ela começa a acontecer, né? Você sente afeição às vezes por pessoas e você às vezes não sabe nem o porquê exatamente você se afeiçoou por aquela pessoa. Você é capaz de se afeiçoar inclusive por um pet, né? Eu particularmente amo cachorro, né? E não me importa de ser chamado de pai de pet, porque realmente eu tenho um amor enorme por aqueles que passaram pela minha vida, assim. Então, assim, essa afeição, ela tem essa questão, ela pode ser uma coisa ampla, mas pode ser também uma coisa até menor. Mas vamos tratar de coisas realmente relacionadas à questão do casamento, né? Vamos nos focar na questão da relação parental e conjugal. Uma coisa que chama a atenção é um aspecto que a gente poderia encontrar, vamos dizer assim, em Efésios 5:33, por exemplo. Existe um versículo ali que ele é fundamental assim, para o sucesso de um casamento, que ele diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, esposas, honrem seus maridos, ou respeitem seus maridos. O que isso tem a ver com o que a gente está tratando aqui? Deus, assim, o nosso Criador, ele colocou dentro de nós
de homens e mulheres, uma característica que ela é marcante e que, se você souber usar bem, vai te trazer muitos pontos positivos, assim, muita coisa boa para a tua vida. Primeiro, marido, se você conseguir entender a importância que tem o afeto para as mulheres, se você levar a sério isso e não tratar com negligência, nem com... muita gente leva esse tipo de assunto como se fosse uma coisa bobinha, uma coisa irrelevante, mas não é. Tá? Não, verdadeiramente não é. Existe um livro chamado Ela Precisa e Ele Deseja, se não for isso, é vice-versa, que ele coloca o afeto como sendo a necessidade número 1, a coisa mais importante que as mulheres têm. Tá? Existe um autor que ele explica o seguinte, que o afeto, ela simboliza segurança, proteção e conforto de ser aprovado pelo seu esposo. Tá? Vou dar continuidade ao que essa pessoa fala. Dessa forma, quando o marido manifesta seu afeto e carinho para com a sua esposa, ele está dizendo a ela que a protegerá, cuidará dela e que se importa com as suas dificuldades. Tá? É de extrema relevância você entender e levar a sério isso. Tá? A importância e a relevância, vamos dizer assim, que a mulher dá a esse tipo de tratamento quando ela recebe isso do marido. Tá? Infelizmente, tá, muitas pessoas levam isso muito a sério na época do namoro, né, para conquistar aquela pessoa que ele deseja, mas com o passar do tempo, dadas as dificuldades, as brigas, as lutas do dia a dia, ele vai colocando isso em segundo plano e sempre adiando, postergando. E quando vê, não é incomum, por exemplo, o teu casamento estar enfraquecido, vamos dizer assim. Eu já tive assim, o desprazer de trabalhar com homens que eram pessoas adúlteras e que eu ficava impressionado assim, com a forma como esses camaradas eles tratavam as mulheres que eles queriam manter, os casos, né? A forma carinhosa, gentil, cortês, sai lá a palavra que você queira utilizar, era impressionante a habilidade, a capacidade que eles tinham de manter a atenção dessas mulheres através de palavras mentirosas, né? Com mais intenções, mas eles tinham muito êxito. Não dava para negar, porque eles tinham muito êxito nas suas más condutas, né? E muitas das vezes assim, eu me questionei, meu Deus, será que se esse camarada, se lá no trabalho da minha mulher tiver uma pessoa como esse aqui, será que o meu casamento está seguro? Será que a minha mulher ela está alimentada por mim, né? Com palavras elogiosas? Será que ela sente falta disso e vai precisar buscar isso em outras pessoas, né? Eu tive o acesso, né, durante uma palestra que nos foi solicitada para falar sobre infidelidade conjugal. Nós conhecemos a história de um casal de pastores que, resumindo bastante a história, ela foi aconselhar um jovem, né? O seu marido era muito negligente nessa questão de poder valorizá-la, de poder externar o que ele sentia por ela, e em dado momento ela foi aconselhar um jovem, e esse jovem percebeu essa fraqueza dela e começou: pastora, você é maravilhosa, pastora, você é linda, pastora, você é isso e aquilo. Ela percebeu o que ele estava fazendo, só que ela começou no intuito de evangelizá-la, querer manter esse contato por mais tempo. Só que não percebeu que, com o passar do tempo, ela começou a ficar dependente desses elogios. E passou um tempo, isso acabou indo parar numa cama, né? E rolou um adultério, e a coisa foi bastante complicada para poder se resolver isso. Muita gente que ouve essa história condenou essa mulher porque tratou a atitude dela como sendo reprovável, e realmente é reprovável, não nego isso, mas também não soube entender
a fragilidade porque o marido dela colocou, a situação em que a coisa se deu, né? Então, assim, ele, graças a Deus, ele foi tratado, os dois foram tratados, e ele conseguiu entender isso que muita gente negligencia, a necessidade de você estar realmente valorizando a pessoa que está com você, especialmente no caso das mulheres, isso é extremamente relevante, e ele conseguiu sair desse buraco que o casamento dele se encontrou, né? Bom, eu estou lendo aqui o texto que eu programei para falar com vocês, mas estou tentando pular algumas partes aqui para não ficar tão longo. Eu aprendi ao longo da caminhada sobre essa questão da importância de você tratar não só a esposa, né, mas os filhos também com afeição. Eu não sou uma pessoa que possa dizer assim que eu seja uma referência no jeito de tratar principalmente a minha mulher, a minha filha, né, e meu filho. Eu sou uma pessoa que eu fui tratado de forma muito rude na minha infância. Então, assim, para mim foi difícil de desenvolver isso naturalmente, porque eu não aprendi isso. Mas, na medida em que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo, que eu fui lendo e aprendendo com exemplo de pessoas de bons casamentos, eu fui vendo que eu precisava mudar. Eu fui precisando me ajustar como ser humano, assim, para poder atender a necessidade da minha esposa. E eu tive, assim, ao longo do caminho, assim, muitos chefes grosseiros, né, que me trataram mal, assim, e no caso do meu caso, por ser militar, né, eu não tinha, a chance de poder revidar era muito pequena, porque as consequências seriam muito graves. Então você tem que aprender a desenvolver um jeito de lidar com essas pessoas, né? E eu percebia que muitas das vezes eu dentro de casa eu não tinha a mesma habilidade que eu precisava ter para o meu trabalho. E eu fui vendo o seguinte: se eu era capaz de não ser grosseiro com as pessoas que me tratavam mal, por que dentro de casa eu ia ser grosseiro, ia ser rude com as pessoas que me amam? Então, assim, na medida em que eu fui amadurecendo e entendi isso, eu precisei fazer um esforço redobrado para poder ser mais carinhoso e mais afetivo com a minha esposa e com meus filhos. E uma das coisas que a gente desenvolveu, assim, ao longo do tempo, foi aproveitar as oportunidades. Então, assim, nos nossos aniversários lá em casa, quem já foi, sabe que é muito comum, na hora do parabéns, a gente dedicar um tempo para a gente poder falar para a pessoa que está sendo homenageada naquele momento, você dedicar um tempo para externar publicamente o que você sente por ela. E isso tem sido uma prática que causa um pouco de constrangimento, às vezes, a pessoa que está sendo homenageada, mas eu vejo que faz bem. É uma coisa que marca, que traz uma coisa muito positiva. Principalmente quando você é sincero, quando você não usa de falsidade para com a pessoa e você externa aquilo que realmente ela precisa. No caso dos homens, né, voltando para Efésios 5,33, o texto diz assim: mulheres, honrem ou respeitem seus maridos. A palavra afeto para o homem está muito ligado a essa questão do apoio, de você, a mulher que entende isso, né, que entende assim, a importância que para o homem tem essa questão do apoio e usa isso a seu favor, ela vai ter sempre essa pessoa ao seu lado, vai ter sempre essa pessoa desejando e querendo essa mulher do seu lado. Por quê? É muito comum, né? Todos nós somos falhos, né? Num relacionamento conjugal, onde você está sempre face a face com o outro, ninguém vai conhecer melhor os teus defeitos do que aquela pessoa que está ao teu lado. Então, quando essa mulher chega para o marido e elogia ele
aquilo que ele faz bem, a pessoa que ele é, aquilo que ele tem de bom, aquilo para ele é um reforço muito poderoso para que ele continue repetindo aquilo com ela, inclusive, né? Então, se a mulher deseja que um homem repita as coisas boas que ele tem, as atitudes boas que ele tem, o elogio, a demonstração de afeto por meio do apoio e do elogio é extremamente poderoso para que você tenha uma pessoa carinhosa, uma pessoa afetuosa do teu lado. A segunda palavra, que a gente chama assim de mais espiritual, ligada também ao storge, é a questão da aliança. Essa que eu poderia também substituir pela questão do vínculo que você desenvolve pela sua esposa e que você já naturalmente você tem com os seus filhos, né? Esse vínculo que é desenvolvido através dessa afeição que ela é criada, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, ela é extremamente poderosa, principalmente nos momentos de dificuldade. Então, um casamento que ele é firmado numa aliança, ele é um casamento muito forte e resiste às mais poderosas tempestades. Quando você entende que você está vinculado a essa pessoa, quando você principalmente leva a sério a aliança que você desenvolveu com o seu cônjuge no dia do seu casamento, ou naqueles votos que você fez, isso facilita demais. Nas horas difíceis, você, por mais raiva que você esteja do seu cônjuge, por mais bronqueado que você esteja com seu filho, com sua filha, você entende que você não vai se separar dela, que aquilo é um momento ruim, que vai passar, e que você não vai tomar nenhuma atitude que seja desesperada, uma atitude que seja impulsiva, e que o teu casamento vai sobreviver. E quem tem filhos maiores, né, assim, de adolescente para cima, procure, se você for cristão, né, procure o seu líder, o líder de jovens do teu filho, e pede a ele para te contar as histórias que ele já ouviu de crianças ou de jovens e adolescentes cujos pais estão em processo de separação. Procura ouvir as histórias que eles já ouviram. Eu já tive contato com alguns e sei assim, o quanto às vezes o filho não tem coragem de contar para você o quanto aquilo traz sofrimento para ele, a separação de um pai e de uma mãe. Mas às vezes, para uma pessoa, para um conselheiro, ele desabafa, ele desaba ali chorando e contando as suas tristezas. Tá? Não estou dizendo com isso que não exista realmente razões plausíveis para uma separação. Tá? Mas eu estou dizendo para você o seguinte, pela minha experiência, 90 a 95% dos casais que se separam não fizeram todo o possível para manter o casamento. Não lutaram, não esgotaram todas as possibilidades para que realmente esse casamento... Ou então, uma das pessoas, um dos dois, desistiu sem querer lutar. Essa é a nossa experiência. Quando os dois, tá, desejam realmente que o casamento dê certo, dificilmente vai ter algo tão grave ou tão assim, difícil que impeça os dois de permanecerem juntos. Tá? O amor aliança, o amor storge, ele não te garante uma felicidade completa, mas segundo as estatísticas, ele garante pelo menos o sucesso de 70% dos casamentos. A gente viu no amor anterior, no amor à amizade, ele garantiria 50%. O amor storge traz o teu casamento para um nível aí, pelo menos de 70% de chance de sucesso, de felicidade conjugal. E a gente vai continuar avançando nisso até chegar ao amor ágape, que vai te garantir esses 100% que você precisa ter. Tá bom? Um beijo, espero que tenha sido útil aí para você esse tempo que nós passamos juntos aqui. Obrigado pela confiança em nos ouvir e até o próximo vídeo. Forte abraço.